Olá, seja bem-vindo ao canal da Eletrônica. Na aula anterior eu falei sobre resistor THT. Dando continuidade à aula anterior, nesta aula irei falar sobre resistor SMD. Portanto, se você ainda não assistiu à aula 6, corra lá no canal e assista. Vou levar você para a tela do computador e darei início à 7ª aula do projeto Falando de Eletrônica. Vamos lá? Em termos de funcionamento, o resistor SMD é igual ao resistor THT. A única diferença entre eles está no seu encapsulamento e, consequentemente, na potência dissipada, tensão e corrente de trabalho. Os resistores em SMD não suportam tensões e correntes altas, diferentemente dos resistores em THT. Eles são construídos para trabalhar em circuitos de baixa potência, em placas digitais. Pode ser encontrado com 3 ou 4 dígitos e que define sua tolerância. A decodificação é igual ao resistor THT. A única diferença é que para sua identificação já está sendo mostrado o valor sem código de cores, como podemos observar aqui à esquerda, resistor de 4 dígitos, onde o último dígito é o multiplicador, e à direita o resistor de 3 dígitos, onde o último dígito é o multiplicador. Então, as faixas coloridas já estão sendo representadas por números. O resistor SMD, que quer dizer dispositivo montado em superfície, tem como característica um filme resistivo montado sobre um substrato cerâmico, como podemos observar aqui, tá? Um substrato cerâmico e o filme resistivo. Ele possui 3 pontos de conexão, tá? Então nós temos aqui na lateral um ponto para conexão, para solda, um ponto em cima e um ponto embaixo. Ele pode ter 3 dígitos representando seu valor ôhmico ou 4 dígitos. E o resistor comum é de cor preta. Resistores diferentes de preto são resistores especiais e, portanto, possuem características próprias. O resistor SMD com tolerância padrão são marcados com um simples código de 3 dígitos. Os 2 primeiros números indicam o algarismo significativo, ou seja, a dezena significativa. O terceiro é o expoente de 10, ou seja, os 2 primeiros números significativos devem ser multiplicados pelo último, que é um expoente de 10. Quantidade de zeros. Tá? Então, por exemplo, 10, e o multiplicador aqui é o 2. Tá? Então, 10 elevado à segunda aqui é 100, ou seja, 1000 ohms. Colocamos 2 zeros. Aqui nós temos um valor de um resistor muito baixo, 2R2, aonde no lugar da vírgula nós temos aqui a unidade ohms, simbolizada com o símbolo com a letra R. Então, o nosso ponto decimal está aqui, sendo simbolizado pelo R. Aqui nós temos também um resistor de baixíssimo valor ôhmico, então 0,050, onde também o nosso ponto decimal está sendo colocado ali pela letra R. Muito bem. Tem aqui alguns exemplos, então vamos observar. Sobre o componente vem marcado 220, esse é o código. Então nós temos a dezena 22, que é o dígito significativo, e o multiplicador é o 0, 10 elevado a 0, que é igual a 1. Então ele é um resistor de 22 multiplicado por 1, ou seja, um resistor de 22 ohms. Presta atenção, não é um resistor de 220, hein? É um resistor de 22 ohms. Um outro exemplo, 471, que é o código, o dígito significativo é a dezena 47, o multiplicador é 1, então 10 elevado à primeira, que é ele mesmo, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então 47 vezes 10, que é igual a 470, ou seja, no lugar do 1 colocamos um 0, tá? Então 470 ohms, que é a mesma coisa que 10 elevado à primeira, ou seja, 47 multiplicado por 10. Mais um exemplo, 102. Então, o dígito significativo é a dezena 10, o multiplicador é o 2, então 10 elevado à segunda que é 100. Colocamos 2 zeros, então vai ficar 10 multiplicado por 100, que é igual a 1000. 1000 ohm, que é a mesma coisa que 1K. E o último exemplo, 3R3, aqui nós temos no lugar da vírgula o símbolo R, representando a unidade ohms, nosso ponto decimal. Ele é um resistor de 3,3 ohms. O código de 4 dígitos é utilizado para a marcação de resistores de precisão. É semelhante ao sistema anterior, o THT, com 5 faixas. A única diferença é o número de dígitos significativos.
Em vez de termos agora uma dezena, nós temos uma centena, ou seja, os primeiros 3 números são os dígitos significativos. E o último é a quantidade de zeros, é o multiplicador. Então, 251 é o número significativo, é a centena, 251, e o multiplicador é 2, colocamos 2 zeros, 25.100 ohms, que é 10 elevado à segunda. Né? Então, 251 vezes 100, tá? Muito bem. Aqui nós temos um resistor de baixo valor de resistência e de precisão, 8,2 ohms. Então, aqui alguns exemplos, tá? 4 exemplos aqui para ficar mais claro. 4.700 é o código que virá sobre o componente, ok? Então, 4.700, que quer dizer 470, né, multiplicado por 10 elevado a 0, que é 1. Então, 470 vezes 1, 470 ohms. Portanto, presta atenção, não é 4.700, hein? É 470 ohms. 2001, nós temos aqui a centena 200, o multiplicador é 10 a primeira, que é ele mesmo, portanto, 200 vezes 10 igual a 2.000. Simplesmente colocamos um zero, tá? Que é igual a 2K. 1002, um outro exemplo, temos a centena, 10 elevado à segunda, que é 100. Então, 100 vezes 100 igual a 10.000 ohms, ou simplesmente 10K. E eu tenho aqui um resistor, também de precisão, 15R0, né? No lugar do ponto decimal temos aqui a letra R, 15 ohms. Muito bem. Também podemos encontrar os resistores em redes resistivas, com 2, 3, 4 ou mais resistores internos. A potência dos resistores SMD é definida pelo seu comprimento e largura, podendo ser expresso tanto em polegadas, que é a norma americana, né, como vemos aqui nessa coluna, ou em milímetros, que é a norma brasileira, como nós temos aqui nessa coluna, tá? Definindo assim um número para cada encapsulamento, ou seja, um código para cada componente. E aqui nós temos a potência dissipada por ele. Então temos aqui de 1 watt até 1/20 de watts, tá? 1/20 de watts. Então o código 2512 é um resistor de 6,35 mm de comprimento por 3,2 mm de largura e uma potência dissipada de 1 watt. Já o código 0201, né, é o menor valor encontrado, seria aí um resistor muito pequeno, SMD, 0,6 mm por 0,3 mm e uma potência de 1/20 de watts. Tá? 1/20 de watts, 1/20 de watts. Muito bem. Alguns setores da eletrônica, por necessidade, utilizam resistores de extrema confiabilidade. Portanto, são produzidos em uma linha especial, que usa uma denominação EIA 96. Posso citar aqui, por exemplo, a área médica, né? Equipamentos médicos, equipamentos de segurança, no modo geral. Né? A linha EIA 96 pode vir discriminado de duas formas. Um dígito numérico seguido de uma letra, né? São resistores de tolerância de 1% de variação. E a tabela correspondente está aqui. Então, para cada dezena, nós vamos ter um código correspondente. Então, observamos aqui, por exemplo, código 49. Então, sobre o componente virá o código 49. Tá? E a letra, vamos pegar aqui uma letra C. Então, sobre o componente está lá 49C. Eu vou ter que decodificar isso. Eu vou lá na tabela, vejo que o 49 é um resistor de 316 ohms e que o seu multiplicador C é um multiplicador de 100. Então, vamos multiplicar 316 por 100. Chegamos aqui ao valor de 31.600 ohms. Com 1%, não esqueçamos, 1% de tolerância. Tá? Então, 31.600 pode ser representado através de 31,6 kΩ ou simplesmente 31K6. Ok? Muito bem. Vamos pegar um outro código aqui, pegar um outro resistor. Então, sobre o componente vem lá marcado 01 e vamos pegar uma outra letra B. Então, 01B, que está nos dizendo aí que componente é esse.
0,1, eu vou olhar lá a tabelinha e eu vejo que um resistor 0,1 é um resistor de 100 ohms. Então, 100 ohms. E o multiplicador aqui é o B, né? Então vamos multiplicar esse 100 por 10. Portanto, era um resistor de 1000 ohms, né? Que equivale a dizer a 1 kilo ohms, uma tolerância de 1%. Resistores diferentes de 1%, ou seja, resistores de 2%, 5%, tem uma tabela própria. E ele vem de uma forma inversa, ou seja, primeiro vem a letra, depois vem os números. Então, por exemplo, aquele resistor de 1K que nós vimos anteriormente, que vinha com o código 01B, aqui, por exemplo, ele viria como B01. Então, eu vou ter lá o mesmo resistor de 1K, tá? 1000 ohms, né? 1K, 1000 ohms. Só que aqui ele está me dizendo que é uma tolerância de 2%. Então, veja bem, código nessa tabela de 01 a 24 representa resistores de 2%. Do 25 em diante, 25 até o 48, tá? São resistores de 5%. Então, letra na frente do número são resistores diferentes de 1%, 2% ou 5%. Depende em que tabela que ele vai se encontrar, ok? Como você pode observar, o resistor SMD se comporta de forma idêntica ao resistor THT. A única diferença está no encapsulamento. Eu vou encerrar esta aula por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um joinha. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço do canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e acompanhe as nossas videoaulas. Aguardo você na próxima aula. Um abraço e até lá!